Bom, pessoal, vamos lá. Exemplo 2, falando ali sobre conservação de carga elétrica. O que o exemplo 2 fala pra gente? O exemplo 2 diz que a gente tem dois pedaços, um é de vidro e um de silicone. Esses dois pedaços de vidro e silicone, eles são atritados. Aí depois, o pedaço de vidro encosta em um eletroscópio de folhas. E depois que o pedaço de vidro encosta no eletroscópio de folhas, o de silicone é aproximado. Então, vamos lá. O que acontece aqui primeiro? Aqui acontece um processo de atrito, primeiro. Depois, acontece um processo de contato. E depois, aqui acontece um processo de indução. O que o problema pergunta, né? O problema pergunta se, ao final desses processos todos, se as folhas do eletroscópio elas vão se fechar ou elas vão se abrir. O que a gente visualiza, né? Então, vamos lá. Primeiro, no processo de atrito que está acontecendo aqui entre o vidro e o silicone. Para a gente definir como é que vai ficar, que corpo vai ficar eletrizado positivamente, que corpo vai ficar eletrizado negativamente no processo de atrito, a gente tem que consultar a nossa série triboelétrica. Na série triboelétrica, a gente tem que olhar onde que está o vidro, o material vidro, e onde que está o material silicone nessa série, e ver quem é que tem mais chance de doar e quem é que tem mais chance de receber elétrons. Se a gente olhar aqui na série triboelétrica, o vidro está aqui, ó. Então, significa que ele tem mais chances de perder os seus elétrons, ou seja, num processo de atrito, ele tem mais chances de ficar eletrizado positivamente. Já o silicone, ele está aqui embaixo, ó. Então, num processo de eletrização por atrito, ele tem mais chance de receber elétrons, ou seja, ele tem mais chance de ficar eletrizado negativamente. A partir disso, nessa primeira etapa do atrito, a gente já sabe que o vidro vai ficar eletrizado positivamente. Eu vou desenhar aqui em caneta rosa para chamar mais atenção. Enquanto que o nosso silicone vai ficar eletrizado negativamente no processo de eletrização por atrito. Aí acontece a segunda etapa, que é o contato, que o vidro encosta no eletroscópio de folhas. Então, o vidro que vem de um processo de atrito, que ele está eletrizado positivamente, o que vai acontecer aqui nesse contato? Lembrando lá dos conceitos de teoria de processo de eletrização. No processo de eletrização por contato, eu tenho um corpo neutro que entra em contato com um corpo eletrizado. Esse corpo neutro, ele tem quantidades de prótons e elétrons iguais. Como o meu corpo eletrizado está eletrizado positivamente, o corpo eletrizado no contato vai atrair os elétrons do corpo neutro para ele. Então, o que vai acontecer com o meu eletroscópio? Ele vai doar elétrons para o bastão de vidro. Ele doando os elétrons que ele tem para o bastão de vidro, porque essas partículas positivas atraem os elétrons para lá, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar eletrizado positivamente. Ele vai doar uma parte dos seus elétrons, não significa que ele vai doar tudo. Então, o eletroscópio, depois desse processo, ele fica eletrizado positivamente, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons, não significa que ele não tem nenhum elétron, tá? Aí, neste processo que ele doa esses elétrons para o bastão de vidro, o que a gente vai observar com as folhas aqui embaixo, né, nesse processo? Essas folhas a gente vai observar elas se repelindo. Por que a gente vai observar elas se repelindo? Porque eu tenho acúmulo de cargas de mesmo tipo no meu eletroscópio, tá? Então, a primeira observação que a gente faz é as folhas abrirem. Depois, quando o silicone é aproximado do meu eletroscópio. O silicone, lá do primeiro processo, ele está eletrizado negativamente. Se ele é aproximado, significa que ele vai induzir as cargas do eletroscópio. O que significa isso? Ele vai separar cargas positivas de cargas negativas.
O eletroscópio, por estar eletrizado positivamente, significa que ele não tem elétrons? Não, ele tem elétrons, só que é numa quantidade muito menor. Quando o silicone é aproximado aqui, o que vai acontecer, né? Os elétrons poucos que estão distribuídos aqui no eletroscópio, eles vão ser repelidos. Eles vão tentar ir para um lugar mais afastado da região onde está o silicone. Então, esses elétrons vão acabar indo aí lá para as folhinhas. Quando esses elétrons caminham lá para as folhas, os elétrons que estão no eletroscópio, porque não está acontecendo contato entre o bastão de silicone e o eletroscópio, o que vai acontecer quando esses elétrons vão para lá? Eles chegam aqui, eles acabam neutralizando as cargas positivas que estão aqui. Então, o que a gente vai ver acontecer daí nesse processo? A gente vai ver as folhas se aproximando, porque elas vão tender a ficar neutras. Então elas estavam abertas assim, a gente enxergava elas assim, a gente vai começar a enxergar elas desse jeito aqui, neutralizadas. Então, o problema pergunta, né? O que a gente vai enxergar aqui, né? Se as folhas vão se repelir ou elas vão se atrair. Bom, se elas vão se abrir ou se elas vão se fechar, desculpa. Elas vão, então, as folhas irão se fechar. Ok? Por que elas vão se fechar? Porque o eletroscópio que passou por um processo de eletrização na etapa anterior, ele tem mais cargas positivas do que negativas, mas as cargas negativas que são repelidas da região mais aqui de cima, que está mais próxima do bastão de silicone, vão se afastar dessa região. Então, elas vão neutralizar a concentração de cargas positivas que tem lá embaixo nas folhinhas. Era isso, pessoal.